Oi, tudo bem? Olha só, eu espero que com vocês esteja tudo bem, comigo está maravilhosamente bem e hoje nós vamos continuar com as nossas aulas de arte e para isso nós vamos falar um pouquinho sobre formas geométricas. Vocês sabem o que são formas geométricas? Alguns devem dizer assim, não, eu nunca vi falar de forma geométrica. Outro deve dizer assim, ah, professor, mas as formas geométricas, elas não estão só na matemática? Não, as formas geométricas, elas não estão só na matemática, elas estão em diversas áreas do conhecimento. Se nós analisarmos um pouquinho, as formas geométricas, elas estão em todas as coisas do mundo. Em tudo que nos cerca tem forma geométrica. E olha só, quais são essas formas geométricas que nós mais utilizamos? Vamos revisar um pouquinho? Bom, existem 4 formas geométricas que são mais comuns, que nós encontramos com mais facilidade e nós usamos também com mais facilidade, que é a figura do retângulo, a figura do círculo, a figura do quadrado e a figura do triângulo. Então, essas 4 formas geométricas aqui são as formas mais comuns, ou seja, são aquelas que nós encontramos com mais facilidade. Por quê? Olha só, desde a antiguidade, os homens já utilizavam das formas geométricas para fazer os seus registros. Então, o homem da caverna, ele já fazia uso das formas geométricas para poder fazer os seus desenhos, registrar o seu dia a dia nas paredes das cavernas. Então, quando você pega um desenho rupestre, por exemplo, você já começa a enxergar ali as formas geométricas, em especial o círculo e o retângulo. Eles utilizavam muito dessas duas formas. Para nós, hoje do mundo moderno, tem muito mais artistas utilizando das formas geométricas. Então eu encontro nas produções artísticas da Tarsila do Amaral uma vasta quantidade de formas geométricas. Eu encontro nas obras do Pablo Picasso também várias produções com formas geométricas. Aqui no Brasil, atualmente, tem um pintor maravilhoso que a gente gosta bastante, que é o Romero Brito. O Romero Brito, ele esbanja da geometria nas suas produções artísticas. Então, qualquer obra do Romero Brito que você pega e você começa a analisar, você começa a enxergar a geometria aplicada às suas produções. Então, só revisando, a geometria não é algo recente na arte, a geometria está em tudo que nos cerca, está em todas as coisas, ela já é utilizada nos seus registros artísticos desde a pré-história, quando o homem da caverna registrava o seu dia a dia, suas caças, suas pescas, na parede das cavernas, e nós vamos observar agora, dentro da nossa casa, que objetos que eu tenho em casa que traz as formas geométricas. Eu, por exemplo, eu fiz uma busca de alguns objetos em casa para poder fazer essa demonstração. O primeiro objeto que eu peguei aqui na minha casa foi a de uma caneca. Então, quando eu olhei essa caneca aqui, o que eu enxerguei aqui? Olha, eu enxerguei a figura do círculo. Quando eu virei aqui, eu também enxerguei a figura do círculo. Quando eu olho ela aqui, eu tenho a figura de um cilindro, não é? A mesma coisa nesse copo. Olha a figura do cilindro. Olha a figura do círculo. Olha a figura do círculo. Um outro objeto que eu pesquisei e eu trouxe para vocês foi este daqui. Quando eu pego essa caixa aqui e eu olho aqui, que figura geométrica eu encontro aqui? A figura de um retângulo. A mesma coisa eu faço isso. Então, eu estou enxergando aqui a figura de um retângulo. Essas pérolas que foram colocadas aqui, elas têm a figura de um
círculo, ela representa um círculo. Então, isso daqui é um objeto que tem dentro de casa e que eu encontro a figura geométrica nele. A mesma coisa nessa daqui também, ó. Uma outra caixa em que eu encontrei a figura do quadrado. Olha só, que eu tenho a figura do quadrado. Aqui eu tenho a figura do círculo. Se eu virar ela aqui, eu tenho a figura do retângulo. Então, quantas formas geométricas eu encontro só nessa caixinha? Eu encontro a figura do retângulo, eu encontro a figura do quadrado e a do círculo. Então, aqui contém 3 formas geométricas: a do retângulo, a do quadrado e a do círculo. Bom, isso aí são objetos que tem dentro de casa. Mas, e se eu olhar na minha bolsa? Eu vou encontrar um lápis. Esse lápis que eu estou com ele aqui, ele tem a forma cilíndrica. Mas aqui eu tenho a fórmula do círculo, a forma do círculo aqui. Mexi mais um pouquinho lá no meu estojo e encontrei isso daqui. Que forma geométrica tem aqui? A forma do círculo. Professora, mas é só isso? Não, olha só o que eu encontrei aqui também, olha. Na minha régua, eu tenho a figura do quê? Do retângulo. Bom, então isso mostra para nós que a forma geométrica está nas coisas que existem no mundo. Agora eu quero buscar para mim. Eu vou olhar para o meu corpo, vou analisar tudo que tem no meu corpo e quais figuras geométricas eu encontro no meu corpo. Bem, ao olhar para os meus olhos, eu encontro figuras geométricas. Ao olhar para o meu nariz, eu encontro figura geométrica. Ao olhar para o meu rosto, eu encontro figura geométrica. O meu rosto, ele é um rosto retangular. O meu nariz, ele se assemelha a um triângulo. Os meus olhos têm a imagem de um círculo. Tudo bem, mas e se eu fizer isso aqui? Que figura aparenta aqui? A figura de um triângulo. Quando eu faço isso com o braço, qual a figura geométrica que aparece aqui? Aparece a figura de um retângulo. Então, quando eu analiso a parte do meu tronco, eu também tenho um retângulo. Então, isso mostra para nós que a geometria, as formas geométricas, elas se encontram nas coisas do mundo e no meu corpo. Isso nos remete à ideia de que as formas geométricas, elas fazem parte da nossa vida por inteiro. Dentro da arte, eu posso aplicar essa forma geométrica de diversas maneiras. Por exemplo, eu fiz esse desenho aqui, olha. Que formas geométricas eu utilizei aqui? Eu utilizei do retângulo para fazer a minha base. Utilizei do retângulo para fazer essa parte, para fazer a porta. Para fazer as janelas, eu usei a figura do quadrado, a forma do quadrado. Para fazer o telhado, eu usei a forma do triângulo. Então, aqui, para fazer essa composição, eu utilizei de quantas formas geométricas? Do retângulo, do quadrado e do triângulo. Já esta outra aqui, olha só o que eu utilizei. Eu mudei um pouco. Aqui eu utilizei a figura do círculo e a figura do triângulo. Então, aqui eu cortei um círculo em amarelo grande, usei a boca da caneca, cortei 2 círculos azuis para fazer as orelhinhas e um triângulo verde. E mais 2 peças na forma de um círculo para poder fazer os olhinhos. A parte escurinha de dentro a professora pintou. Aqui eu quero lembrar para vocês o seguinte, essa figura aqui, esse trabalho, ele não está finalizado. Por quê? Porque eu não coloquei uma base para sustentar esse meu ratinho.
Quando eu estava fazendo, eu não saberia dizer para vocês ainda se ele estava na água, na terra ou no ar. Então, a partir do momento que você decide onde que vai estar o seu objeto, você vai compor o ambiente que o cerca, ok? A mesma coisa eu utilizei para fazer esse daqui, ó. Então, aqui também eu utilizei a figura do círculo, a forma do círculo, para compor esse desenho aqui. Também não está finalizado, porque essa ave está pousada em alguma coisa. Eu preciso colocar aqui em que ela está pousada, ok? Aqui, eu usei só círculo também, olha só. Então, eu usei aqui 3 círculos na cor amarela, 3 círculos na cor vermelha e 1 círculo na cor azul. Aqui também eu não finalizei o desenho, porque eu preciso compor um ambiente em que esse patinho está. Ele está na água, ele está na terra, ele está no meio de mato, onde ele está? Então, a partir do momento que eu disser, não, ele está na terra, então o que eu vou pôr aqui de terra? Eu vou pôr só terra, vou pôr plantinha, eu vou ter alguns animaizinhos, algum alimento para ele. Então, essa composição aqui precisa ser feita ainda, ok? Bom, como que nós vamos fazer isso? Então, vocês precisam fazer uma atividade de arte. Vocês vão pegar o material que vocês têm em casa e vão produzir as suas obras de arte. Então, vocês podem pegar papel que vocês têm em casa, recortar as figuras, as formas geométricas, na cor que você pensar, aí na tua casa, e aí você vai colar essas formas geométricas formando o seu desenho, como a professora fez nesses desenhos aqui, ó, tá? Então isso aqui eu cortei as formas geométricas e colei e formei esse desenho aqui, olha, só para que vocês observem. Ou então você pode fazer um desenho usando as formas geométricas. Aí eu quero desenhar um gato. Quais são as formas geométricas que eu posso utilizar para desenhar um gato? Posso utilizar do círculo, posso utilizar do triângulo, do retângulo. Vou desenhar o meu gato com essas formas geométricas. Tudo bem. Professora, mas olha só, eu tenho um computador em casa, eu posso imprimir uma obra do Romero Brito e pintar? Pode, pode sim. Só que em qualquer tipo de trabalho que você for fazer, seja ele impresso, ou você desenhou, ou você recortou as formas geométricas e fez a composição do seu trabalho, você vai precisar, depois de um lado do desenho, escrever quais as formas geométricas que você usou. E não esquecer nunca de colocar o seu nome aqui embaixo, tá? Então, você vai colocar o seu nome aqui embaixo, vai identificar quais foram as formas geométricas que você utilizou. Por exemplo, aqui eu usei do círculo. Então, eu vou puxar aqui, ó, círculo. Olha aqui, ó, eu escrevi a palavra círculo aqui, ó. Então, assim que vocês vão fazer aí no desenho de vocês, no trabalho de vocês. Podem usar os materiais que vocês têm. Agora, professor, eu não tenho aqui em casa um monte de papel. Encontra por aí. Vocês receberam agora, deram presente para as mães, agora no domingo. Então, vocês têm aí papéis que vieram com os presentes que vocês podem utilizar também. Vamos reinventar. Professor, eu quero fazer uma tela abstrata. Eu posso fazer uma tela abstrata? Pode. Com o que eu faço? Com os objetos que têm formas geométricas. Então, eu posso usar um pedacinho de madeira, eu posso usar um pedacinho de cerâmica, eu posso usar um galinho que representa um cilindro e vou compondo. Ou então, eu posso desenhar essas formas geométricas no papel, pintar essas formas geométricas e compor a minha obra de arte com essas formas geométricas. Ou então, eu posso recortar tecidos, EVA, que você tem em casa, usando as formas geométricas e fazer o seu desenho. Mas não esqueça que vocês têm que identificar as formas geométricas que você utilizou na composição do seu trabalho, ok? Então, por hoje é isso.
Nós vamos nos encontrar na semana que vem. Vocês terminem de fazer o trabalho de vocês, vocês fotografam esse trabalho e postem no grupo para que a professora Cirlei possa avaliar o trabalho de vocês, tá bom? Um beijo para todo mundo e até semana que vem.